Olá pessoal, vamos agora conversar um pouquinho sobre análise de situação para o médico de família e comunidade. Como autores, estou eu, Marco Túlio Guiar Mourão Ribeiro e Tatiana Monteiro Fiuza, ambos médicos de família e comunidade, professores e preceptores do Programa de Residência em Medicina de Família e Comunidade pela Universidade Federal do Ceará. Bom, quanto à análise de situação, podemos conceituar que é um processo que acontece concomitantemente e interdependente da territorialização e da inserção comunitária, ou seja, um processo contínuo e feito no mesmo momento. Assim como nós conversamos sobre a aula de territorialização, que é o primeiro passo a ser realizado pela equipe, quando você conhece o território, você vai buscar esse dado. Então, vocês vão fazer a análise da situação e a sua inserção comunitária no mesmo momento. Existem diversos métodos para a realização da análise de situação. Dentre eles, e que a gente vai conversar um pouquinho mais, é a estimativa rápida participativa. É um método mais rápido e mais ágil que vão possibilitar que vocês tenham informações relevantes para poder fazer um diagnóstico da sua comunidade. Independente do processo que vocês vão utilizar, o objetivo é a identificação das necessidades de saúde dos grupos populacionais, a avaliação do acesso e da acessibilidade da equipe de saúde. Então, vocês vão conhecer as principais barreiras, vocês vão poder identificar junto ao processo de territorialização qual a possibilidade de acesso que vocês possam estar melhorando, né? Assim como a sua população, faixa etária e os principais problemas de saúde encontrados. Para isso, nós podemos utilizar os dados de cadastramento das famílias adscritas no seu território, que pode ser feito pela ficha A do Sistema de Informação da Atenção Básica, o antigo SIAB, e atualmente, onde já está implantado, o ESUS. Tá? Esses cadastros são alimentados mensalmente pelos agentes comunitários e, por isso, devem estar atualizados, e a análise desses dados possibilitará que vocês façam a melhor avaliação da sua comunidade. Além disso, podem ser buscados outros dados demográficos e epidemiológicos pelos dados oficiais. Vocês podem ir até a Secretaria de Saúde ou a Secretaria Estadual de Saúde e conhecer os principais indicadores, como, por exemplo, taxa de mortalidade infantil, taxa de mortalidade materna, taxa de internação por condições sensíveis. Então, enfim, vocês poderão buscar em outros órgãos epidemiológicos, nas secretarias de vigilância de cada município e estado, e esses outros dados que poderão complementar a tua análise. As coletas de informação são importantes para que vocês reflitam as condições locais específicas. Mesmo que vocês tenham os dados do município, elas se diferenciam em cada área. Então, é importante que vocês tenham os dados locais para conhecer a realidade da tua população. Bom, nas fotos que seguem, a gente pode identificar qual o tipo de moradia em que a população mora, qual o tipo do destino da água e do lixo, como a água é consumida por essa comunidade, qual o destino dos dejetos humanos. Tá? Vocês podem perceber nas fotos, né, uma área de extrema vulnerabilidade, onde há acúmulo de lixo, as casas são feitas de material recicláveis, né, reaproveitáveis, e não há o destino correto, né, de dejetos. Vê na terceira foto que há o despejo de esgoto em céu aberto. Né? Então a gente provavelmente vai ter problemas relacionados às doenças de vinculação com a água, como parasitoses, dengue, as arboviroses em gerais. Bom, além de conhecer a questão estrutural, tipo de moradia, é importante que vocês identifiquem os recursos sociais, porque muitas vezes o atendimento ele deverá ser feito na comunidade, tá? Por uma série de questões relacionadas ao acesso, por exemplo, quem for trabalhar em áreas rurais, né? A gente tem comunidades que ficam muito distantes da unidade de saúde, né? Então os atendimentos são feitos em pontos estratégicos. Assim como nas comunidades urbanas, vocês têm outros equipamentos sociais, outros recursos que poderão ser utilizados para atendimentos estratégicos ou para ações específicas junto à comunidade. A gente identifica então os principais recursos sociais, como por exemplo as igrejas, as escolas, as creches, os equipamentos sociais, no caso
nessa foto aí uma ação intersetorial, que é o CUCA, que é um espaço importante de articulação com jovens. Então a gente pode identificar os recursos sociais, tanto públicos quanto privados, e estabelecer essas parcerias. A gente deve identificar também quem são as pessoas importantes que poderão dar as informações daquela comunidade. E aí chamamos então identificar os aliados e os informantes chaves, que normalmente são pessoas que vivem no território há muito tempo, os próprios agentes de saúde, né? Então as pessoas que podem contribuir ou têm potencial para contribuir nas ações de saúde, e são pessoas que vão conhecer a realidade local, que vão conhecer a história daquela comunidade, para que a gente possa aprofundar o nosso conhecimento sobre aquela comunidade. Assim como no território, é importante identificar as barreiras sociais e funcionais, né? Tem tanto as barreiras físicas, como foi bastante conversado na nossa mini exposição sobre territorialização, mas também outros problemas de acesso, outras barreiras, né, que são, por exemplo, de conflitos sociais. Na foto ao lado mostra aí a população que mora no Morro das Goiabeiras. Eles têm uma grande dificuldade em sair e ir até a unidade de saúde, porque há conflitos, né, entre gangues, né, tem um domínio de gangues rivais e dificulta o acesso da população até a unidade de saúde. Então, a partir do momento que nós identificamos o acesso, essa barreira no acesso dessa comunidade, a gente estabeleceu outros pontos para que essa população pudesse ser atendida, para facilitar o acesso de saúde a essa população. Além disso, na descrição da clientela, a gente deve envolver a comunidade na definição de seus próprios problemas. Não adianta ser uma proposta feita apenas pela unidade de saúde ou pelos profissionais da equipe. Ela deve envolver a comunidade, porque o território é vivo e a comunidade deve participar das decisões junto com a equipe de saúde da família. Devemos conhecer os aspectos culturais da nossa clientela, como, por exemplo, como essa população se alimenta, né? Tem a característica da alimentação, né, do nordestino, que é diferente do pessoal do sudeste, como, por exemplo, Minas Gerais, né, diferente da região sul do país, diferente da região norte. E mesmo no mesmo território, numa mesma região do Brasil, a gente tem diferenças quanto ao tipo de alimentação que aquela pessoa vai fazer, né? Por exemplo, na população mais vulnerável, eles vão ter uma alimentação com pouca proteína, com muito amido, né? Então é importante que vocês conheçam os hábitos daquela população, não só os hábitos alimentares, mas os aspectos culturais, quais são as crenças dessa comunidade, para que a gente possa compreender melhor como elas pensam e a gente possa ter ações de saúde mais efetivas. O tipo de moradia, né? A gente tem nas questões urbanas, né, um dos grandes problemas, os moradores de rua, né? E como é que nós vamos favorecer o acesso a esse tipo de população, quais são as estratégias que nós vamos fazer para abordar essa população vulnerável. Nas populações de área rural, né, as pessoas ainda moram em casas de pau a pique, né, em casas de barro. E na população urbana, a gente tem, além das aglomerações, o tipo de material que é feito às residências. Bom, sobre a inserção comunitária, é muito importante que ela aconteça junto com o processo de descrição do território, né? Ela é intrínseca à territorialização. E como é feito isso e por que isso é feito? É aprender o modo de vida daquela comunidade, é conhecer a realidade dessa comunidade e ser conhecido pelas pessoas. Então, na foto ao lado, uma ação da equipe, né, com o agente comunitário de saúde, os médicos, os residentes, uma ação com as mães e as crianças dessa comunidade, de forma que a gente possa compreender essa comunidade e criar vínculos. É muito importante o vínculo da equipe com a comunidade. Ir a lugares onde a dinâmica comunitária acontece, conversar com as pessoas. Então, ver a vida das pessoas no dia a dia, compreender como é que as crianças vão para a escola, como aqueles moradores circulam, aquelas pessoas que ficam na frente da casa conversando no dia a dia. É importante entrevistar os moradores,
principalmente os que são moradores antigos da comunidade, conhecer essa história da comunidade, visitar as organizações não governamentais e as estruturas de saúde, tornar-se conhecido para aquela comunidade, se apresentar àquela comunidade, tá? Para que seja mais efetivo o nosso trabalho. A estratégia de saúde da família e atenção primária deve viabilizar a equidade. Então, neste processo de territorialização, análise de situação e inserção na comunidade, vocês vão identificar os problemas, tá? Vão poder conhecer as desigualdades e poderão fazer ações efetivas dirigidas para esses grupos mais vulneráveis. Bom, feito essa apresentação sobre o território e análise de situação, nós sugerimos que vocês utilizem o instrumento de território e análise de situação, conheçam a sua comunidade e depois vocês vão aplicar isso com seus residentes. Segue as referências bibliográficas e que vocês aprofundem, então, pela leitura recomendada. Obrigado.